Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje será de leitura de uma entrevista, né? Mas antes de iniciarmos a leitura, nós iremos fazer a abertura com essa tira que traz como tema, ao mesmo tempo que será abordado na entrevista, que é a escolha das profissões. A gente sabe que escolher uma carreira, né, sentir-se desorientado, batalhar pelo que acredita ser seu futuro profissional e encarar os desafios, né, que surgem, são situações que fazem parte do cotidiano de muita gente. Eu diria que de quase todo mundo. Então, você já pensou em que profissão seguir? Que desafios você acha que deve enfrentar no processo de escolha de uma profissão? As experiências profissionais de seus familiares podem influenciar você na escolha de sua profissão? Então, vamos ler a tira, né, e observar os elementos verbais e visuais, certo? Tia, quando eu crescer, vou ser professor. Vai dar aula de quê? De recreio. Mas isso não é matéria. Práticas lúdicas e experimentais. Que tal? Bem criativo, né? Então, o que é que você vê nessa imagem? De que trata a tira? Nós temos aí dois insetos, né? Uma joaninha e o tatuzinho. E estão conversando, né? A tia e o sobrinho. O tatuzinho conta para a tia que quer ser quando crescer. E o que é que torna ela engraçada? O fato do tatuzinho querer ser professor de recreio, uma matéria que não existe. Então, o que se pode deduzir sobre o critério utilizado pelo tatuzinho para a escolha de sua futura profissão? O tatuzinho, ele escolheu, né, a futura profissão de acordo com algo que ele gosta muito, o recreio da escola. Ao ser alertado sobre a impossibilidade da escolha, que estratégia ele utiliza para manter seu posicionamento? Ele inventa, né, um nome elaborado para a matéria que vai ensinar, práticas lúdicas e experimentais. O que a estratégia de tatuzinho pode revelar sobre o surgimento de novas profissões? Atualmente, novas profissões surgem todos os dias, né, como reinvenção das que já existem, mas com inovações tecnológicas e adaptadas aos gostos e às preferências do profissional. Agora, vamos observar essa charge, né? Nós sabemos que há um grande número de profissionais, né, formados, mas sem campo de trabalho, né? E segundo o IBGE, o desemprego entre os jovens é o dobro do percentual geral, chegando a 26,6% do total. Vamos ler a charge e responder algumas questões. Emprego no Brasil é uma miragem. Há vagas. Do que a charge trata? Nós vemos aí um homem cansado, né, sedento e descalço no deserto, debaixo de um sol forte, em companhia de um urubu e uma carteira de trabalho no chão. Avistando uma placa onde está escrito há vagas, né? A charge trata do desemprego, que em agosto de 2018 chegou a 12,4%. Por que o mercado de trabalho é simbolizado por um deserto? Porque as oportunidades se apresentam escassas, podendo ser relacionadas a um deserto árido e sem perspectiva de melhoras. A que você atribui o alto índice de desemprego entre os jovens? Em sua opinião, o que os jovens devem fazer para enfrentar os entraves relativos à entrada no mercado de trabalho e o desemprego? São respostas de caráter pessoal, tá certo? Vamos agora iniciar a leitura da entrevista. Bem, em pouco tempo, né, se tudo der certo para vocês, eu espero que dê, vocês estarão, né, ingressando no ensino médio. Então, certamente começarão a sentir a pressão da escolha de uma profissão e o enfrentamento no mercado de trabalho. Já começou a pensar qual é a profissão que você vai seguir? Já conversou sobre isso com seus familiares? Bem, pelo título da entrevista a seguir, que informações o texto deve apresentar? O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A entrevista a seguir, ela apresenta informações de um especialista sobre a escolha de uma profissão. Vamos a elas, né? A dica do psicólogo especializado em oração vocacional, Fernanda Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro,
mas sem gostar dela é um atalho para a frustração. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernanda Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Quais são as dificuldades envolvidas ao decidir por uma profissão? São obstáculos diferentes para cada pessoa, e os desafios não existem apenas ao escolher uma carreira. Ao longo da trajetória, a pessoa vai se deparar com perguntas que sempre voltam, como: será que é isso que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida? O fato de estudantes do ensino médio serem pressionados a decidir uma carreira é prejudicial. Como lidar com isso? Sim, essa pressão para a escolha profissional e a falta de preparação pode gerar estresse, depressão e ansiedade, além de dificuldade para dormir e irritabilidade. A melhor maneira de aliviar essa tensão é se conhecer, pois as pessoas nunca vão parar de pressionar. Quando você se prepara e se compreende, a pressão terá menos peso. Como os jovens podem ter clareza sobre qual profissão seguir? Qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com autoconhecimento. É preciso pensar sobre as respostas para perguntas como: quem sou eu e o que eu quero para a minha vida? Na internet, há vários testes de orientação profissional gratuitos, que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da vida. É nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade, o que causa sofrimento e até adoecimento. Só com autoconhecimento é possível fazer escolhas bem feitas. Que peso deve ter o dinheiro durante a definição de uma carreira? Como conciliar felicidade e rendimentos? Não adianta optar por uma profissão só porque ela dá dinheiro se você não gosta dela. O resultado será sofrimento, frustração e adoecimento. O aspecto financeiro tem um papel importante e isso deve ser levado em consideração. É necessário pesquisar o quão fácil ou difícil é ganhar dinheiro naquela área. Mas, no geral, se alguém faz o que ama, aumentem muito a chance de se tornar um excelente profissional e, consequentemente, ganhar bem. Vamos lá trabalhar o texto, né? O texto que você leu trata-se de uma entrevista concedida a um veículo de comunicação. Qual é o tema dela? A escolha de uma profissão. Quem é o entrevistado e o entrevistador? O entrevistado é o psicólogo Fernando Aguiar e a entrevistadora é Gabriela Andrade. Em que veículo de comunicação o texto foi publicado? No portal do jornal Correio Brasiliense. Porque provavelmente esse veículo escolheu essa pessoa para dar essa entrevista. Porque esse profissional é mestre em psicologia pela Universidade de Brasília e desenvolveu uma metodologia vocacional para a escolha da profissão pelos jovens. Pelo assunto abordado, que público a entrevista pretende atingir? Qual é o objetivo dessa entrevista? O público-alvo desse texto é o adolescente em época de fazer uma escolha profissional. Além disso, também pretende atingir os pais desse adolescente. O objetivo de produção dessa entrevista é orientar pais e adolescentes sobre a escolha da profissão. Releia o subtítulo e a contextualização. De acordo com a contextualização da entrevista, qual é o principal desafio a ser enfrentado pelos jovens? O grande desafio para o jovem é decidir que profissão seguir. Qual é a tese do entrevistado sobre essa questão? Para enfrentar esse desafio e ter sucesso, é preciso autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. Você concorda com a tese do entrevistado? Resposta pessoal. Na primeira pergunta, o entrevistado afirma que a escolha da profissão é um dos desafios na vida do jovem. Em sua opinião, que outros desafios o jovem pode enfrentar no mercado de trabalho e na sua vida de forma geral? Resposta pessoal. O autor se utiliza de um argumento de exemplificação. Que argumento é esse? Que relação estabelece em sua tese? O autor utiliza o seguinte argumento. Ao longo da trajetória, a pessoa vai se deparar com perguntas que sempre voltam, como: será que é isso que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida? Esse argumento estabelece relação com a ideia de autoconhecimento na escolha da profissão e para repensar novos rumos. De acordo com a entrevistadora, os alunos do ensino médio sofrem pressão para a escolha da profissão. Em sua opinião,
Por que essa pressão ocorre? Resposta pessoal, né? Sobre esse assunto, o entrevistado apresenta argumentos de causa e consequência. Que argumentos são esses? Argumento de causa, pressão para a escolha da profissão e falta de preparação. E argumento de consequência, gera estresse, depressão e ansiedade, além de dificuldade para dormir e irritabilidade. Argumento de causa, causa quando você se prepara e se compreende, e argumento de consequência, a pressão terá menos peso. Você concorda ou discorda dos argumentos apresentados? E sua família, o que acha dessa resposta dada? É uma pergunta de resposta pessoal. A entrevistadora questiona como o jovem pode ter clareza sobre a profissão que deve escolher e o entrevistado retoma sua tese. Como o entrevistado faz a retomada de sua tese? Inicia sua resposta e a finaliza afirmando que qualquer planejamento ou escolha deve começar pelo autoconhecimento. Quais argumentos de exemplificação o entrevistado utiliza em sua resposta? Na internet, há vários testes de orientação profissional gratuitos que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da carreira e é nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida. Quais são os argumentos de causa e consequência utilizados por ele para sustentar a sua tese? Argumento de causa. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade. Argumento de consequência, o que causa sofrimento e até adoecimento. Você concorda ou discorda? De acordo com o entrevistado, muitas vezes você precisa de um profissional para o ajudar no processo de autoconhecimento. No entanto, pode fazer isso sozinho. Bem, a escolha de uma profissão não é tarefa fácil, né? Mas vocês devem refletir bastante, né? Conversar com a família e não entrar em uma carreira só para agradar, né, ou satisfazer os pais de vocês ou por conta da remuneração, né? Porque hoje a carreira profissional não serve apenas como rendimento financeiro, né? A gente precisa ter satisfação pessoal também, certo? Bem, chegamos ao final, fiquem em paz.